Amém, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, para lermos o tema deste aniversário do culto da vitória, que é revestidos de poder. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Amém? Meus irmãos, a razão de estarmos proclamando esse tema, de estarmos anunciando esse revestimento de poder, é porque o próprio Jesus, quando ele pediu para que os discípulos ficassem em Jerusalém, ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. É necessário que estejamos revestidos deste poder, para podermos fazer a obra que Deus nos comissionou para fazermos. Se nós não formos revestidos desse poder, nós trabalharemos, mas trabalharemos inútil. Nós trabalharemos de uma maneira infrutífera, porque nós precisamos pregar o evangelho não apenas de palavra, mas o evangelho de poder dos céus. Amém? Então, a razão desse revestimento de poder não é um meio em fim, um meio apenas, não é um fim em si, mas é um meio para que nós possamos sermos capacitados pelo próprio Deus para fazermos a obra que Ele quer que nós façamos. E qual é essa obra? A obra que Deus quer que nós façamos é trazer o reino de Deus para a terra. Não é outra senão essa a mensagem que nós pregamos aqui todos os domingos, todas as quartas, e sempre que nós pregamos o evangelho aonde quer que estejamos, não só a igreja do Nazareno, mas todas as igrejas, nós pregamos, melhor dizendo, nós pregamos o estabelecimento do reino de Deus aqui no nosso meio. As pessoas ainda não entenderam que para ser esse agente de transformação aqui na terra, para ser esse agente de propagação do reino de Deus, é necessário que nós sejamos revestidos desse poder. Para que nós tenhamos uma ideia do que significa esse revestimento de poder, logo após os discípulos terem recebido esse revestimento de poder, eles saíram em praça pública e começaram a pregar o reino de Deus entre nós. E sabe o que aconteceu? 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Por quê? Porque entenderam a mensagem dita não apenas pelos discípulos, mas na medida que eles falavam, o próprio Espírito de Deus traçava um veículo de comunicação para que cada pessoa entendesse o que o próprio Espírito queria falar. Haja vista que as pessoas eram de línguas diferentes, mas mesmo assim receberam a mensagem do Espírito de Deus, receberam a mensagem do reino de Deus na sua própria língua. E nós aqui que estamos em um número razoável de pessoas, com certeza cada um vai entender esse revestimento de poder, vai entender essa mensagem de conformidade com aquilo que o Espírito de Deus quer falar ao coração de cada um de vocês. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Mas nós já falamos muito sobre revestimentos de poder, mas nós precisamos ir além.
nós precisamos entender e aprender como receber este revestimento. Porque apenas falar daqueles que foram revestidos de poder, falar daqueles que foram tocados pelo Espírito de Deus e transformaram o mundo, transformaram cidades, transformaram países, transformaram as suas vidas e a vida de milhões de pessoas, não é tão interessante quanto aprendermos como ser revestidos de poder. Nós hoje estamos aqui para aprender como devemos ser revestidos desse poder. Amém? Vamos ler, e aí eu gostaria da ajuda do pessoal do Data Show para projetar 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Amém. Então, nós vamos colocar esse ensinamento para que nós andemos de tal maneira que quando terminar este culto, nós possamos sair daqui consciente de que nós podemos ser revestidos desse poder. Porque não é só a parte teórica que nós temos de sair daqui sabendo. Muitas vezes as pessoas conhecem, e eu vejo muitos aqui na porta da igreja, conhecem a Bíblia ou conhecem parte da Bíblia e citam em benefício próprio. Mas não é apenas você saber ou conhecer a letra de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos ser praticantes da palavra, nós precisamos estar unidos a esse Deus poderoso que falou e nos ensinou, para que nós possamos ter uma vida abençoada e abençoadora. Eu gostaria de dizer para os irmãos que muitas vezes nós imaginamos que as pessoas no passado, os discípulos, os apóstolos, eles eram diferentes de nós. E eu digo para vocês, não era tal e qual nós somos. Pessoas iguais a nós. A diferença entre eles e nós é porque eles queriam ser revestidos de poder. Eles buscavam o revestimento de poder, e nós simplesmente sabemos teoricamente, mas não procuramos ser revestidos desse poder. Eles, aqueles 120 pessoas que receberam a ordem de Jesus para permanecer em Jerusalém, eles ficaram dentro de um salão, dentro de uma sala de jantar, por isso chama cenáculo. Cenáculo é o lugar onde tem a ceia, onde se serve o jantar. Lá no Nordeste é muito conhecido essa sala, chamada sala de janta. As pessoas dizem assim, sala de janta, ou sala de jantar. É esse cenáculo que eles ficaram. E eles, reunidos em número de 120, permaneceram clamando a Deus, orando, buscando o revestimento de poder, esperando a promessa de Deus que ia ser revestido desse poder. Mas para que nós sejamos revestidos de poder, nós temos um processo. Nós devemos ter uma caminhada para atingirmos esse revestimento de poder. A única coisa que nos impede de recebermos o revestimento de poder somos nós mesmos. Nós é que limitamos esse recebimento de poder. Nós é que fazemos uma diferença entre as pessoas que recebem ou que receberam e nós que não recebemos. Nós é que limitamos.
mas Deus quer que todos nós que servimos a Ele sejamos revestidos desse poder para sermos corajosos, para sermos intrépidos, para sermos pessoas que não apenas falam, mas fazem aquilo para mudar toda a estrutura da vida como nós conhecemos. Nesses 2000 anos, eu acredito, se as pessoas tivessem tido a consciência de que deveria trazer o reino de Deus para aqui para a terra, com certeza a terra já era infinitamente melhor. Muito melhor do que nós vivemos hoje. Os Estados Unidos, conhecido como um grande país, um país industrializado, um mega país, ele começou exatamente baseado na palavra de Deus. Eles começaram a fazer tudo que Deus queria que eles fizessem. Eles se tornaram, numa época, um dos maiores países que mandavam pessoas pregar o evangelho no mundo inteiro. Inclusive nós aqui estamos reunidos aqui, porque um dia nós recebemos a mensagem que veio deles através de pessoas que Deus enviou para pregar o evangelho para nós. Essas pessoas, com certeza, tiveram dificuldades, tiveram problemas, mas eles, por ter tido o revestimento do poder do Espírito Santo, fizeram a obra para a qual Deus tinha determinado que eles fizessem. Nós precisamos desse revestimento. E eu disse que nós vamos sair daqui conscientes daquilo que nós precisamos fazer para recebermos esse revestimento. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, e aí eu gostaria que os meninos eu fosse citando e eles projetando para ganharmos tempo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, esse é o objetivo de sermos revestidos de poder. É de sairmos e anunciarmos o reino de Deus que está entre nós. A pregação de João Batista, quando chegou, foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Jesus, quando começou a sua pregação, foi dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Eu citei os Estados Unidos, e vou citar também Israel. Israel, uma terra seca, uma terra árida, mas Deus disse para aquele povo que aquela era a sua terra. E hoje, Israel é um verdadeiro oásis dentro do deserto, porque eles implantaram o reino de Deus aqui entre nós. E nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos adquirir força, não em nós mesmos, porque de nós nada podemos fazer, como o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É preciso que nós estejamos com essa cobertura espiritual do Santo Espírito de Deus, para termos coragem de mudar a face da terra. Só mudamos se tivermos com esse revestimento. Mas como eu disse, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O sacerdócio, ou o sacerdote no Antigo Testamento, era aquele que levava as pessoas para próximo de Deus. Esse é o sentido da palavra sacerdote. É aquele que leva as pessoas para próximo de Deus. Nós hoje, como sacerdócio real, nós temos que trazer o reino de Deus até nós. Amém ou não amém? É isso que nós temos que fazer. E quando diz que nós somos sacerdócio real, aí rei
é aquele que governa. Não é mais o sacerdote que fala ou ministra as coisas de Deus, mas o rei é aquele que governa. E nós, abaixo de Deus, nós temos o privilégio, nós temos a missão de governarmos, e governarmos bem. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: também disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. E, meus irmãos, Deus nos deu esse poder para governar. Ele disse: domine. É preciso que nós dominemos a terra. É preciso que nós dominemos as cidades. É preciso que nós dominemos os países para que nós possamos pregar o evangelho e ver a nação ser transformada, a nação ser metamorfoseada, a nação ser enriquecida pelo poder de Deus. Nós não podemos estar amesquinhado dentro de 4 paredes, falando e sem fazer coisa nenhuma além de falar. Primeira coisa que precisamos fazer para ser revestido de poder. A primeira coisa que nós devemos ter consciência é da nossa salvação. Nós precisamos ser convertidos, porque uma pessoa que não é convertida, ele jamais vai receber o revestimento de poder do Espírito Santo. É preciso, é o primeiro passo, é ser convertido. Em Tito, capítulo 3, verso 5 diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. No Velho Testamento, as pessoas, para chegar no Santo dos Santos, o sacerdote, para entrar no Sacrossanto, ele passava 7 dias se purificando, se lavando em tanques, orando e andando. Tanto é que eles passavam por 3 portas, e as 3 portas eram o caminho, a verdade e a vida. A primeira porta que eles entravam, que eles adentravam, a porta do caminho. A segunda era a verdade. E quando eles entravam no Santo dos Santos, ele entrava na porta da vida, que é Cristo Jesus para nós. Amém? Nós precisamos andar, progredir. Esse processo é um processo que nós precisamos aprender a agir, a ter esse processo. Mas quem nos purifica não somos nós. Nós não temos a capacidade de sermos santos ou nos santificarmos a nós mesmos. Por isso é que diz nessa passagem que é o próprio Espírito de Deus que vai nos lavando, vai nos purificando, vai nos tornando cada vez mais santo, porque se nós dissermos, eu vou ser melhor a partir de hoje, quando for amanhã, você cai na desdita do fracasso. Porque você não tem força em você mesmo para mudar. Só o Espírito de Deus é capaz de lhe transformar. O único que pode transformar, fazer você melhor, é o Espírito de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro passo é essa conversão. Nós precisamos ser convertidos a Deus e deixar que o Espírito de Deus nos lave, nos transforme, nos purifique, nos santifique. Ser santo, porque o teu Deus é santo, meus irmãos. O segundo passo é a transformação. Precisamos ser transformados. Na medida que o Espírito de Deus trabalha em nós, nós vamos nos transformando.
Em Tiago, capítulo 1, verso 21 diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Essa palavra despojar significa se despir, se tirar de cima de você a maldade que existe em você. Você precisa... Eu vou até fazer uma pausa para dizer, lá no Nordeste as pessoas falam de uma maneira esquisita, mas com sabedoria. Eles, quando vê o cavalo rolando na terra e como é que se diz? Eles dizem o cavalo está espojando. Na realidade, o que ele está querendo dizer é que o cavalo está se espreguiçando, está tirando de cima dele aquele fardo que ele passou o dia todo carregando, aquela cangalha, aquela sela, e ele está arrancando dele e fazendo com que ele se sinta livre, porque nós somos livres pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então aqui diz, portanto, despojando, ou seja, se despindo, tirando a maldade do coração e permitindo que o Espírito de Deus trabalhe em vocês, ou em nós, melhor dizendo, que o Espírito de Deus trabalhe em nós e nos transforme em pessoas melhores a cada dia. Amém? Esse é o segundo passo. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Em Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos, nesse processo de transformação, de metamorfose, nós precisamos ser transformados na nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada, não numa mente melhor, numa mente mais polida, numa mente mais sábia, mas na própria mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Dizem 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa transformação, essa mudança de mente, essa atitude de olharmos não as coisas com a nossa própria mente carnal, mas com a mente de Cristo, é que nos faz diferente. E aqui tem todo o ensinamento de um revestimento de poder. Quando nós olhamos com a nossa mente, quando nós pensamos com a nossa mente carnal, com a nossa mente fraca, com a nossa mente limitada, com a nossa mente entorpecida, nós vemos uma pessoa que está doente e dizemos, não tem mais jeito. Mas quando nós olhamos com a mente de Cristo, a cura já chegou em nome de Jesus. Quando nós olhamos para um mendigo, nós olhamos, ele está sujo, fedendo, um linguajar horrível, mas quando olhamos com a mente de Cristo, nós vemos um homem transformado em nome de Jesus. Isaías afirma, aí sim é um pensamento divino. Isaías afirma, os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Amém? Em Jeremias capítulo 29, verso 11 diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Quando o profeta diz pelo Espírito de Deus que Deus tem pensamento de paz, é pensamento de shalom. Shalom não é apenas a paz
a tranquilidade que nos envolve, sem termos guerra, sem termos problema, mas Shalom vai além. Shalom é quando nós temos prosperidade, quando a nossa vida tem paz, quando nosso corpo tem saúde, quando a nossa mente é viva, quando nós fazemos o melhor, quando tudo coopera para o nosso bem. Tudo anda, tudo é um processo que vai andando de melhor a melhor. Quando nós estamos dentro de um projeto de Deus, quando nós estamos dentro deste projeto, nada do que nós fazemos dá errado. Tudo vai de melhor a melhor para a honra e glória do nosso Deus. Nós que temos a mente de Cristo, não podemos pensar olhando para as circunstâncias. Nós temos que pensar olhando como Cristo. Quando você olha as circunstâncias, você está olhando com sua mente carnal. Quando você olha além do horizonte, quando você olha para o alto, como disse Moisés, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Deus poderoso, esse Deus criador, esse Deus que é capaz de criar a sua vida, mudar a sua história, sem usar nada. Ele não precisa de nada, basta uma palavra e tudo vai mudar na sua vida em nome de Jesus. Basta uma palavra e tudo vai mudar, porque Ele é Deus. Nós olhando como a mente de Cristo, nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não pense na enfermidade, pense na cura. Jesus é a nossa cura. Amém? Não pense no problema. Jesus é a solução do seu problema. Não pense no que você não pode, porque está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E terceiro e último ponto, nós precisamos meditar. Josué, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Samuel, por favor, projete aí. Josué, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quem quer ser bem-sucedido, diga amém. Amém. Glória a Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, nós precisamos meditar. Se você quer ser transformado, se você quer ser revestido desse poder, você precisa ter tempo na presença de Deus. Moisés, quando ele teve aquele encontro com Deus na sarça ardente, o seu corpo foi transformado, a sua mente foi metamorfoseada, ele mudou de estrutura porque ele teve um encontro com Deus. Quem quer ser mudado, diga amém. Amém. Mude, meus irmãos, tendo um encontro com Deus. Tenha tempo de meditar na palavra do Senhor e peça ao Espírito Santo de Deus para lhe transformar. Por fim, concluindo, primeiro, convertido pelo Espírito, nós temos a conversão porque o Espírito de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo.
A segunda coisa devemos ser transformados em nossas mentes. Nossa mente precisa ser transformada pela mente de Cristo. E terceiro e último, nós precisamos ser transfigurados no corpo. Se nós quisermos sermos transfigurados, precisamos de tempo na presença de Deus. Moisés, quando teve um encontro com Deus naquele monte, o seu corpo foi transfigurado. Houve uma transformação e as pessoas queriam estar perto de Moisés. As pessoas olhavam para Moisés e viam o seu rosto mudado, cheio de brilho, cheio de cor, porque ele foi transfigurado. Nós precisamos desse processo. Mudança de conversão, transformado na mente e transfigurado no corpo para a honra e glória do nosso Deus. Quando as pessoas tiverem querendo estar próximo de você, quando as pessoas quiserem ouvir você falando, pode ter certeza, o Espírito de Deus está próximo de vocês. Amém? Vamos ficar de pé, vamos